milionário solitário visita o túmulo da esposa, como faz todos os meses. Mas dessa vez, duas meninas gêmeas e abandonadas aparecem com um pedido ingênuo: escrever uma carta para a mãe que está no céu. Ao ver a foto da mulher, o mundo dele desmorona. Tomado pela culpa e pelo amor redescoberto, ele faz uma escolha que mudará para sempre 3 destinos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A garoa fina cobria São Paulo naquela tarde de julho, tornando o cemitério da Consolação ainda mais melancólico. Entre lápides antigas e árvores centenárias, caminhava Eduardo Menezes, 45 anos, CEO da Menezes Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Vestido com um sobretudo escuro, que custava mais que o salário trimestral de muitos brasileiros, ele segurava um buquê de lírios brancos. Seus passos eram precisos, como se medidos por um metrônomo, a mesma cadência que mantinha em reuniões de conselho ou negociações milionárias. Eduardo parou diante de uma lápide de mármore italiano. Beatriz Almeida Menezes, 1980-2020. Eternamente amada. Depositou as flores com cuidado, limpou uma folha caída sobre o nome dela e permaneceu em silêncio. Era o único momento do mês em que permitia que suas emoções ultrapassassem a barreira de autocontrole que construíra ao longo dos anos. 4 anos, Bia, sussurrou. 4 anos e ainda sinto como se fosse ontem. O diagnóstico inesperado de um aneurisma cerebral havia levado Beatriz em questão de dias, sem tempo para despedidas elaboradas, sem oportunidade para planos finais. Apenas o silêncio repentino, onde antes existia a única pessoa que realmente o conhecia. Eduardo checou o relógio. Um hábito automático. Tinha exatamente 17 minutos, antes de precisar retornar ao escritório para uma videoconferência com investidores chineses. A vida continuava em seu ritmo implacável, especialmente para quem comandava um império. Foi quando notou. Primeiro, um movimento entre as lápides, depois 2 pares de olhos atentos o observando. 2 meninas idênticas, com cabelos cacheados escuros e olhos grandes, vestidas com roupas simples demais para o frio que fazia. Tinham no máximo 5 anos e seguravam-se pelas mãos como se uma fosse a âncora da outra no mundo. As meninas se aproximaram lentamente, observando o buquê que ele havia depositado. Não demonstravam medo, apenas uma curiosidade serena que parecia deslocada em crianças tão pequenas. "O senhor sabe escrever?" perguntou uma delas, com voz suave. Eduardo franziu o senho, surpreso com a pergunta inesperada. "Sim, sei." A outra menina, aparentemente menos tímida, estendeu um papel dobrado e amassado. "Pode escrever uma carta para nossa mãe? Ela está no céu." Algo na simplicidade do pedido o desarmou completamente. Eduardo olhou ao redor, procurando algum adulto responsável pelas crianças, mas não havia ninguém. A garoa começava a engrossar. "Onde está o adulto que veio com vocês?" perguntou, ajustando o tom para não soar intimidador. "Viemos sozinhas", respondeu a primeira menina. "Moramos ali." Apontou para além dos muros do cemitério, onde se via um aglomerado de casas simples da comunidade do Bexiga. Eduardo hesitou. 17 minutos haviam se transformado em 12. Os investidores chineses esperariam. Porém, havia algo naquelas meninas que o impedia de simplesmente dar as costas. "E o que vocês querem que eu escreva para a mãe de vocês?" "Que a gente tá com saudade", disse uma. "E que a gente tá se comportando", completou a outra. Eduardo pegou o papel amassado e o caneta de sua pasta de documentos. Ajoelhou-se para ficar na altura das meninas, protegendo o papel da garoa com seu próprio corpo. "E qual é o nome de vocês?" "Eu sou Júlia", disse a primeira. "E eu sou Luísa", completou a segunda. "E o nome da mãe de vocês?" "Gabriela", disseram em uníssono. "Gabriela Pereira." Eduardo começou a escrever, mas parou quando uma das meninas, Júlia, tirou do bolso uma fotografia dobrada e desbotada. "É essa a nossa mãe", mostrou com orgulho. Eduardo pegou a foto para ver melhor e sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O rosto na fotografia, embora mais velho do que se lembrava, era inconfundível. Gabriela Pereira.
Um turbilhão de memórias o invadiu. A favela do Heliópolis, onde cresceu. As surras do pai alcoólatra. A fuga aos 12 anos. As noites dormidas na rua. E Gabriela, filha da cozinheira de um restaurante, que convenceu a mãe a deixá-lo dormir no quartinho dos fundos, que dividia o pouco que tinha, que acreditava nele quando nem ele mesmo acreditava. "O senhor conhecia nossa mãe?" perguntou Luísa, notando sua expressão. Eduardo engoliu em seco. "Há muito tempo", respondeu com voz embargada. Olhou novamente para as meninas, agora com outros olhos. Viu os traços de Gabriela ali. O formato dos olhos, o queixo delicado, a determinação silenciosa. Voltou a olhar a fotografia. Gabi sorria, mais magra do que se lembrava, com as meninas ainda bebês no colo. Sua mãe... ela... Eduardo não conseguia formular a pergunta. "Ficou doente", explicou Júlia. Ou tossia muito. "Pneumonia", completou Luísa, pronunciando a palavra com cuidado, como se a tivesse aprendido recentemente. Não tinha dinheiro para o remédio. O peso daquelas palavras atingiu Eduardo como um soco. Gabriela, a menina que o havia salvado quando ninguém mais se importava, havia partido por não conseguir pagar um tratamento. Enquanto isso, ele construía impérios, acumulava milhões, frequentava jantares com políticos e celebridades. "Com quem vocês estão morando agora?" perguntou, temendo a resposta. "Na casa da nossa mãe", respondeu Júlia. "Dona Zélia do mercadinho dá comida pra gente às vezes." "E a escola?" As meninas se entreolharam. "A gente não tá indo", admitiu Luísa, "porque não tem ninguém para levar." A chuva começou a cair com mais força. Eduardo olhou para o relógio novamente, mas os números não pareciam mais ter significado. Sua mente calculava rapidamente quanto tempo fazia desde que abandonara Heliópolis e seguira seu caminho sem olhar para trás. 28 anos. 28 anos desde que prometera a Gabriela que nunca a esqueceria, que voltaria para ajudá-la quando ficasse rico. "Vocês querem vir comigo?" As palavras saíram antes que pudesse pensar. "Está chovendo muito. Podemos terminar a carta em um lugar seco e depois vemos o que fazer." As meninas se consultaram apenas com o olhar, numa comunicação silenciosa que apenas gêmeos parecem dominar. "A gente pode ir", decidiu Júlia. "Nossa mãe falava do Senhor." Eduardo sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a chuva. "Falava?" Luísa assentiu. "Dizia que conheceu um menino muito inteligente que ia mudar o mundo um dia. Era o senhor." Eduardo não respondeu. Não conseguia. Estendeu as mãos, uma para cada menina, e sentiu os pequenos dedos gelados se entrelaçarem aos seus. Pensou em Beatriz, no túmulo que acabara de visitar, e imaginou o que ela diria naquele momento. Provavelmente o encorajaria como sempre fazia quando hesitava. Dirigiu-se ao estacionamento do cemitério, onde seu motorista aguardava pacientemente na Mercedes blindada. A expressão de Gilson, o motorista, ao ver Eduardo chegando de mãos dadas com duas crianças maltrapilhas, foi de absoluta surpresa, mas ele rapidamente se recompôs e abriu a porta traseira. "Para onde, senhor?" Eduardo hesitou apenas por um segundo. "Para casa", respondeu, ajudando as meninas a subirem no carro. "E cancele todos os meus compromissos de hoje." Enquanto o carro percorria as ruas molhadas de São Paulo, Eduardo enviou uma mensagem rápida à sua assistente, informando que não participaria da videoconferência. Pela primeira vez em anos, um negócio multimilionário teria que esperar. Júlia e Luísa olhavam maravilhadas para o interior luxuoso do veículo, tocando timidamente o couro macio dos bancos. "Vocês estão com fome?" perguntou Eduardo. Ambas assentiram, mas foi Luísa quem respondeu. "Faz tempo que a gente não come coisa quente." A mansão de Eduardo no Jardim Europa era um monumento à elegância arquitetônica e ao sucesso. 3 andares de vidro, concreto e madeira nobre, projetados por um renomado arquiteto japonês, rodeados por um jardim meticulosamente planejado. Ao entrarem, as meninas olhavam tudo com os olhos arregalados, como se tivessem sido transportadas para outro planeta. "É um palácio", sussurrou Júlia, apertando a mão da irmã. Eduardo observou sua própria casa através dos olhos das meninas e, pela primeira vez, notou como o lugar era frio, impessoal, decorado por profissionais para impressionar, não para acolher.
Beatriz sempre dizia que faltava vida ali, mas ele estava ocupado demais construindo seu império para dar atenção a detalhes. Vamos comer algo, sugeriu, conduzindo-as até a cozinha ultramoderna, onde a governanta, Dona Carmen, preparava o jantar. A mulher de meia-idade parou de cortar legumes e olhou as meninas com espanto. Em 15 anos trabalhando para Eduardo, nunca havia visto crianças naquela casa, exceto nas raras reuniões familiares. Dona Carmen, estas são Júlia e Luísa, apresentou Eduardo. Elas vão ficar conosco por um tempo. Prazer em conhecê-las, meninas, respondeu Carmen, recuperando-se da surpresa. Seus olhos experientes avaliaram rapidamente o estado das crianças. Roupas gastas, cabelos precisando de cuidados, rostos magros demais para a idade. Vocês devem estar com fome. Que tal um chocolate quente enquanto preparo algo mais substancial? As gêmeas assentiram timidamente, ainda intimidadas pelo ambiente. Também precisamos de roupas secas para elas, acrescentou Eduardo, e um banho quente. Posso ligar para minha filha trazer algumas roupas da minha neta, ofereceu Carmen. Tem praticamente o mesmo tamanho. Enquanto Carmen providenciava o chocolate e ligava para a filha, Eduardo levou as meninas para conhecer a casa. Mostrou-lhes o quarto de hóspedes onde poderiam ficar, a sala de TV, a biblioteca. Elas o seguiam em silêncio, ainda tentando processar a mudança drástica em suas vidas. Vocês podem escolher o quarto que preferirem, disse Eduardo, percebendo que a casa tinha espaço demais para tão poucas pessoas. A gente pode ficar juntas? Perguntou Júlia. Claro, respondeu ele, notando como as irmãs permaneciam próximas uma da outra, como se temessem ser separadas. Após o banho quente e vestidas com roupas limpas e macias, trazidas pela filha de Carmen, as meninas pareciam outras crianças. Sentadas à mesa da cozinha, devoravam o macarrão com molho caseiro que a governanta havia preparado. Eduardo as observava, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Sua casa é muito bonita, comentou Luísa, entre uma garfada e outra. Mas cadê sua família? A pergunta, feita com a franqueza típica das crianças, pegou Eduardo desprevenido. Eu morava com minha esposa, Beatriz, respondeu após um momento. Mas ela se foi há 4 anos. Foi pro céu como nossa mãe? Perguntou Júlia. Eduardo assentiu, sentindo a familiar pontada de dor. Sim, a gente sabe como é, disse Luísa com uma sabedoria além de seus anos. Dói aqui dentro. Ela apontou para o próprio peito. Eduardo engoliu em seco. Como explicar para crianças tão pequenas o vazio que Beatriz havia deixado? Como fazê-las entender que sua obsessão pelo trabalho era uma forma de fugir desse vazio? E seus filhos? Continuou Júlia, olhando ao redor como se esperasse que outras crianças aparecessem a qualquer momento. Não temos filhos, respondeu Eduardo. Beatriz e eu não conseguimos ter. As meninas assentiram como se compreendessem perfeitamente e talvez compreendessem mesmo, à sua maneira. Perdas e ausências faziam parte de suas vidas desde cedo. Após o jantar, Eduardo percebeu que precisava saber mais sobre a situação das meninas. Com tato, perguntou sobre como viviam, quem cuidava delas, se tinham outros familiares. A gente mora sozinha desde que mamãe foi embora, explicou Júlia. Faz 3 meses. Mas tem a Dona Zélia do mercadinho, acrescentou Luísa. E o seu José da padaria. Eles dão comida pra gente. E o pai de vocês? Perguntou Eduardo, cauteloso. As meninas trocaram olhares. Foi Luísa quem respondeu. A gente nunca viu ele. Mamãe dizia que ele foi embora antes da gente nascer. Eduardo sentiu uma onda de raiva do homem desconhecido que havia abandonado Gabriela com 2 crianças pequenas. Justo Gabriela, que sempre fora tão generosa, tão disposta a ajudar os outros. E vocês iam à escola? A gente ia. Mas parou quando mamãe ficou doente, respondeu Júlia. Ela não conseguia levantar para levar a gente. Eduardo fez mais algumas perguntas e montou um quadro mental da situação. As meninas haviam praticamente se criado sozinhas nos últimos meses, dependendo da caridade dos vizinhos e de estratégias de sobrevivência impressionantes para crianças tão pequenas. Descobriu que elas sabiam onde Gabriela guardava documentos importantes, incluindo certidões de nascimento. Também souberam dizer o nome completo do pai, Rogério Alves Silva,
embora nunca o tivessem conhecido. Quando o relógio marcou 9 horas, Eduardo percebeu que as meninas mal conseguiam manter os olhos abertos. O dia havia sido longo e cheio de emoções. Ele as conduziu até o quarto de hóspedes que havia escolhido para elas. Um amplo cômodo com 2 camas, decorado em tons neutros. Amanhã podemos comprar algumas coisas para deixar o quarto mais com a cara de vocês, sugeriu, sentindo-se estranhamente nervoso ao tucumá-las. Obrigada por nos trazer para sua casa, disse Júlia, já deitada. A gente estava com medo de dormir sozinhas lá, completou Luísa. Tem barulho de rato. Eduardo sentiu um aperto no peito. Enquanto ele vivia em uma mansão com mais cômodos do que precisava, essas crianças dormiam assustadas, à mercê de ratos e outros perigos. Vocês estão seguras agora, garantiu ajeitando o cobertor. Descansem. Deixou a porta entreaberta e uma luz suave acesa no corredor, como lembrava que sua mãe fazia quando ele era pequeno, antes de tudo desmoronar. Desceu as escadas sentindo-se estranhamente alerta, como se tivesse despertado de um longo sono. Na cozinha, Dona Carmen terminava de organizar tudo. Ela olhou para Eduardo com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Elas são filhas da Gabriela Pereira, explicou Eduardo, sentindo que devia alguma explicação. Ela me ajudou muito quando eu era garoto, antes de vir para São Paulo. Eu não sabia que ela tinha falecido. Carmen assentiu sem fazer perguntas. Anos de trabalho em casas de famílias ricas a haviam ensinado a discrição. O que o senhor pretende fazer, se me permite perguntar? Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que denunciava sua ansiedade. Eu não sei, Carmen. Não posso simplesmente mandá-las de volta para aquela situação. Mas também não sei se estou preparado para... Ele deixou a frase no ar. Para ser pai, completou Carmen com um pequeno sorriso. Ninguém está preparado, patrão. A gente aprende fazendo. Eduardo não respondeu. Seu celular vibrou, mais uma das dezenas de mensagens e e-mails que havia ignorado ao longo do dia. O mundo lá fora continuava girando, esperando decisões, assinaturas, reuniões. Vou precisar de sua ajuda com as meninas, disse finalmente. Posso contar com você? Claro, respondeu Carmen. Tenho experiência com crianças. Criei 3 filhos e agora ajudo com os netos. Obrigado. Amanhã precisarei resolver algumas questões legais. Não sei qual é a situação delas. Carmen assentiu. Elas parecem boas meninas, educadas, apesar de tudo. Sim, concordou Eduardo. Gabriela sempre foi assim também, gentil mesmo não tendo muito. Depois que Carmen se retirou, Eduardo foi até seu escritório e sentou-se à escrivaninha de jacarandá. A foto de Beatriz o observava do porta-retratos de prata. Ele tocou o rosto dela através do vidro. O que você faria, Bia? Murmurou. Como se cuida de 2 crianças de 5 anos? Pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal, Ricardo Mendonça. Mesmo sendo quase 10 da noite, sabia que o homem atenderia. Sempre atendia quando o cliente era Eduardo Menezes. Ricardo, preciso de um favor urgente, disse assim que o advogado atendeu. Preciso saber qual o procedimento legal para obter a guarda provisória de 2 crianças. A primeira semana com as gêmeas foi um turbilhão de atividades e ajustes. Eduardo, acostumado a comandar reuniões de conselho e negociar fusões multimilionárias, viu-se completamente deslocado no universo infantil. Como amarrar um tênis infantil? Qual a quantidade certa de pasta de dente? Por que uma delas só comia se o feijão não encostasse no arroz? Providenciou o básico com eficiência empresarial. Roupas novas, brinquedos, consulta médica completa, matrícula escolar. O pediatra diagnosticou anemia leve nas 2, além de deficiência de vitamina D e baixo peso. Nada que alimentação adequada e suplementos não resolvessem. A parte mais difícil foi levá-las à casa onde moravam com Gabriela para buscar pertences pessoais e documentos. O cortiço no Bexiga era um contraste brutal com sua mansão no Jardim Europa, um conjunto de pequenos apartamentos improvisados em um casarão antigo, com banheiros compartilhados e fiação elétrica exposta. O apartamento de Gabriela era minúsculo, um cômodo que servia de quarto, sala e cozinha, mais um banheiro apertado. As camas das meninas
eram colchonetes no chão. Eduardo sentiu um misto de culpa e raiva, enquanto as meninas separavam suas poucas roupas e os brinquedos que queriam levar. Uma boneca de pano para cada uma, feitas por Gabriela, alguns livros infantis muito manuseados e uma caixa de sapatos cheia de pequenos tesouros. Conchinhas, pedras coloridas, tampinhas. Aqui, disse Júlia, entregando-lhe uma pasta desgastada. Mamãe guardava os papéis importantes aqui. Dentro, Eduardo encontrou as certidões de nascimento das meninas, a certidão de óbito de Gabriela, alguns comprovantes de pagamento de contas e algo que o deixou sem fôlego. Uma pasta menor, com seu nome escrito na capa, contendo recortes de jornal sobre ele e sua empresa ao longo dos anos. O último era de apenas 6 meses atrás. Uma reportagem sobre a expansão da Menezes Incorporações para o Nordeste. Mamãe guardava essas coisas sobre o tio Eduardo, que ia mudar o mundo, explicou Luísa, ao notar sua expressão. Ela mostrava pra gente e dizia que a gente também podia ser importante um dia. Eduardo engoliu em seco. Gabriela havia acompanhado sua trajetória à distância, enquanto ele a esquecera completamente. O peso dessa revelação o acompanhou durante todo o trajeto de volta à mansão. No 10º dia, o advogado Ricardo informou que havia conseguido a guarda provisória das meninas. As assistentes sociais haviam visitado a mansão, conversado com as crianças e com Dona Carmen e concluído que o ambiente era adequado. A audiência para a guarda definitiva seria marcada, mas levaria alguns meses. Há um porém, avisou Ricardo. Tentamos localizar o pai biológico Rogério Alves Silva, como manda o protocolo. Ele tem direito de ser ouvido, a menos que tenha perdido o poder familiar, o que não é o caso. E conseguiram localizá-lo? Perguntou Eduardo, já temendo a resposta. Ainda não, mas estamos procurando. Ricardo hesitou. Eduardo, preciso que entenda uma coisa. Você não tem vínculo sanguíneo com as meninas. Se o pai aparecer e quiser a guarda, as chances dele são significativas, a menos que provemos que ele é inapto. Eduardo assentiu, processando a informação. Havia algo em seu íntimo que já se preparava para lutar por aquelas crianças, se necessário. A adaptação das meninas à nova vida surpreendeu Eduardo. Crianças são resilientes, havia dito o pediatra, especialmente quando se sentem seguras e amadas. Júlia, a mais introspectiva, adorava desenhar e passava horas na biblioteca folheando livros, mesmo sem saber ler direito. Luísa, mais extrovertida, seguia Dona Carmen pela casa, ajudando nas tarefas e fazendo perguntas intermináveis sobre tudo. A rotina da mansão, antes meticulosamente organizada em função dos compromissos de Eduardo, agora girava em torno das necessidades das meninas. O café da manhã precisava estar pronto antes da escola. O jantar precisava ser servido mais cedo. Os fins de semana, que Eduardo costumava passar no escritório ou em eventos sociais estratégicos, agora incluíam passeios no parque, sessões de cinema infantil e visitas ao zoológico. A primeira vez que levou as gêmeas ao Parque Ibirapuera, num domingo ensolarado, Eduardo sentiu-se deslocado entre tantos pais brincando com seus filhos. Não sabia como agir, o que dizer, como participar daquele universo lúdico. Ficou sentado num banco, verificando e-mails no celular, enquanto as meninas brincavam no playground. Tio Eduardo, venha empurrar a gente no balanço, chamou Luísa. Eduardo hesitou, mas guardou o celular e foi até o balanço. Empurrou primeiro uma, depois a outra, ouvindo suas risadas cristalinas. Algo dentro dele, há muito adormecido, começou a despertar. Mais alto, pediu Júlia, normalmente a mais quieta. Quero ir até as nuvens. Eduardo obedeceu com cuidado para não exagerar. Os sorrisos das meninas eram contagiosos. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu sorrir também. Não o sorriso diplomático das reuniões de negócios, mas um sorriso genuíno, que vinha de algum lugar esquecido dentro dele. O retorno à escola foi outro desafio. As meninas haviam perdido quase um semestre e precisariam de acompanhamento especial para recuperar o conteúdo. Eduardo contratou uma professora particular, que vinha à mansão 3 vezes por semana. Nos outros dias, era ele mesmo quem tentava ajudar com a lição de casa, redescobrindo a matemática básica e as primeiras letras. O senhor é muito inteligente, comentou Júlia uma noite,
enquanto ele a ajudava a formar palavras com letras móveis. Por que você acha isso? Perguntou Eduardo, curioso. Porque sabe ler muito rápido, respondeu ela. E sabe fazer contas de cabeça. Nossa mãe também era inteligente. Ela lia histórias pra gente todas as noites. Eduardo sentiu um aperto no peito. Não sabia muito sobre os últimos anos de Gabriela. Apenas o que as meninas contavam em fragmentos. Ao que parecia, ela havia sido mãe solo desde a gravidez, trabalhando como costureira em uma confecção e, posteriormente, como freelancer em casa, para poder cuidar das filhas. Vocês sentem falta dela, não é? Perguntou suavemente. As meninas assentiram, os olhos subitamente marejados. Mas agora a gente tem o Senhor, disse Luísa, como se isso compensasse um pouco a perda. A simplicidade daquela constatação atingiu Eduardo como um raio. Estas crianças o viam como um porto seguro, como alguém em quem podiam confiar. A responsabilidade era imensa e assustadora. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Eduardo encontrou entre os documentos trazidos do cortiço um envelope endereçado a ele com sua caligrafia. Era uma carta que Gabriela havia escrito, mas nunca enviado. Datada de 5 anos antes, contava sobre as dificuldades que enfrentava, sobre como o pai das meninas havia desaparecido ao saber da gravidez e terminava pedindo desculpas por incomodá-lo em sua vida ocupada. Eduardo chorou pela primeira vez desde o falecimento de Beatriz. Chorou por Gabriela, pela menina generosa que se tornou uma mulher forte e morreu jovem demais. Chorou pelas gêmeas, que haviam perdido tanto em tão pouco tempo. E chorou por si mesmo, pelo homem que se tornara, tão focado em construir um império que esquecera as promessas feitas pelo caminho. Na manhã seguinte, Eduardo cancelou todas as reuniões e levou as meninas para um passeio no Museu do Ipiranga. Enquanto caminhavam pelos jardins, ele contou a elas histórias sobre sua infância com Gabriela, como ela o defendia dos meninos mais velhos, como dividia seu lanche com ele, como acreditava que um dia ele mudaria o mundo. E o senhor mudou? Perguntou Júlia, segurando sua mão. Eduardo pensou por um momento. Construí prédios, empresas, fortunas, mas acho que não mudei o mundo como sua mãe imaginava. Ainda dá tempo, disse Luísa, com a sabedoria simples das crianças. A gente pode te ajudar. Eduardo sorriu, sentindo algo dentro de si se transformar. Sim, acho que vocês podem. No mês seguinte, a rotina estava quase estabelecida. As meninas iam à escola pela manhã, tinham aulas de reforço à tarde, e Eduardo tentava chegar em casa a tempo de jantar com elas. Nem sempre conseguia, mas estava se esforçando para delegar mais tarefas e reorganizar sua agenda. Foi quando a tranquilidade foi quebrada por um telefonema de Ricardo. Eduardo, encontramos Rogério Alves Silva, disse o advogado, sem preâmbulos, e ele quer falar com você. Sobre? As filhas, obviamente. Ele diz que não sabia do falecimento de Gabriela e que tem direitos sobre as meninas. Eduardo sentiu um frio no estômago. Ele abandonou Gabriela grávida. Nunca procurou saber das filhas em 5 anos. Eu sei, mas legalmente ele é o pai e quer marcar um encontro com você amanhã. Eduardo concordou relutantemente. Encontrariam-se em um café neutro, não em sua casa ou escritório. Não queria aquele homem perto das meninas até entender suas intenções. Naquela noite, enquanto lia uma história para as gêmeas antes de dormir, Eduardo observou seus rostinhos atentos e sentiu uma onda de proteção que nunca havia experimentado antes. Em menos de 2 meses, aquelas crianças haviam se tornado parte essencial de sua vida. A ideia de perdê-las para um pai ausente que subitamente se lembrava de seus direitos era insuportável. Tio Eduardo, chamou Júlia, quando ele se preparava para apagar a luz. A gente pode chamar o senhor de pai algum dia? A pergunta de Júlia ficou suspensa no ar, enquanto Eduardo sentia seu coração acelerar. Nenhuma negociação milionária, nenhuma decisão empresarial havia sido tão impactante quanto aquelas simples palavras. A gente pode chamar o senhor de pai algum dia? Vocês querem me chamar de pai? Perguntou, a voz traindo sua emoção. As meninas trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que compartilhavam. Foi Luísa quem respondeu. A gente nunca teve um pai de verdade, mas o senhor cuida da gente como os pais dos nossos amigos da escola cuidam deles. Eduardo sentou-se novamente na beirada da cama,
procurando as palavras certas. Seria uma honra para mim, disse finalmente, mas é uma decisão importante. Vocês têm certeza? Tem problema chamar duas pessoas de pai? Perguntou Júlia. Nosso pai verdadeiro e o Senhor? A inocência da pergunta contrastava com a complexidade da situação. Como explicar a crianças de 5 anos que o homem que contribuíra biologicamente para seu nascimento nunca havia demonstrado interesse em ser pai? Como dizer que esse mesmo homem agora, subitamente, queria reivindicar seus direitos? Não tem problema nenhum, respondeu Eduardo, optando pela simplicidade. Vocês podem me chamar como se sentirem mais confortáveis. Tio Eduardo, apenas Eduardo. Ou pai. A última palavra saiu quase como um sussurro. As meninas sorriram, satisfeitas com a resposta. Eduardo as beijou na testa e finalmente apagou a luz, deixando apenas o abajur de estrelas ligado. No corredor, encostou-se à parede por um momento, sentindo o peso daquela conversa. Pai. Uma palavra que nunca imaginou que seria aplicada a ele. Na manhã seguinte, Eduardo se preparou para o encontro com Rogério com o mesmo cuidado que dedicava às negociações mais difíceis. Escolheu um terno discreto, porém elegante. Queria demonstrar poder sem ostentação. No espelho, ajustando a gravata, percebeu que havia algo diferente em seu olhar. Uma determinação que ia além dos negócios. Era pessoal. O café escolhido ficava na Avenida Paulista. Território neutro, público, mas discreto o suficiente para uma conversa reservada. Eduardo chegou 10 minutos antes do horário marcado e escolheu uma mesa no fundo do estabelecimento. Ricardo, seu advogado, chegaria em breve para acompanhar a conversa. Rogério Alves Silva não era o que Eduardo esperava. Imaginara alguém mais rude, descuidado, com o estereótipo do malandro. Em vez disso, encontrou um homem de aparência comum, vestido com roupas simples, porém limpas e bem conservadas. Aproximadamente da mesma idade que ele, mas com o rosto mais marcado pelo tempo. Senhor Menezes, cumprimentou Rogério, estendendo a mão. Agradeço por ter aceitado me encontrar. Eduardo apertou a mão oferecida com firmeza estudada. Senhor Silva, este é Ricardo Mendonça, meu advogado. Rogério assentiu para Ricardo e sentou-se. Pediram café e por alguns momentos o silêncio prevaleceu, ambos os homens se avaliando. Então, começou Eduardo, entendo que o senhor é o pai biológico de Júlia e Luísa. Sim, confirmou Rogério, e soube que estão sob seus cuidados agora. Guarda provisória, esclareceu Ricardo, concedida pelo juizado após o falecimento da mãe. Rogério tomou um gole de café. Olha, vou ser direto. Eu sei que abandonei Gabriela quando ela estava grávida. Não foi certo, mas eu tinha meus motivos. Estava desempregado, com dívidas, não tinha condições de sustentar uma família. E agora tem? Perguntou Eduardo sem esconder o ceticismo. Agora a situação é diferente, respondeu Rogério. Tenho um emprego estável como supervisor de segurança numa empresa em Guarulhos. Tenho uma casa própria pequena, mas decente. E, principalmente, estou pronto para assumir minhas responsabilidades. Depois de 5 anos, observou Eduardo. Conveniente. Rogério estreitou os olhos. Olha, eu não vim aqui para ser julgado. Vim porque tenho direitos sobre minhas filhas. Direitos, repetiu Eduardo, a palavra amarga em sua boca. E deveres? Onde estavam seus deveres quando Gabriela precisou trabalhar até adoecer para sustentar as meninas? Onde estavam seus deveres quando elas ficaram sozinhas após a morte da mãe? Eu não sabia que Gabriela tinha morrido, defendeu-se Rogério. Só soube quando um conhecido do Bexiga me encontrou e contou que as meninas estavam com um empresário rico. Algo na forma como Rogério disse, empresário rico, acendeu um alerta em Eduardo. Havia ressentimento ali, talvez inveja. O que exatamente o senhor quer, senhor Silva? Perguntou Ricardo, interrompendo o confronto silencioso. Rogério ajeitou-se na cadeira. Quero conhecer minhas filhas. Quero que saibam que tenho um pai. E, eventualmente, quero a guarda delas. Isso não vai acontecer, respondeu Eduardo categórico. As meninas estão bem adaptadas, frequentando uma boa escola, recebendo cuidados médicos, atenção. E quem é você para decidir isso? Interrompeu Rogério, a hostilidade agora evidente. Um ricaço que acha que pode comprar uma família? Elas têm meu sangue, não o seu.
Sangue não é tudo na vida, Sr. Silva, rebateu Eduardo, mantendo a voz controlada. Cuidado, atenção e amor também contam. E onde o senhor estava quando elas precisavam disso? A tensão era palpável. Ricardo interveio novamente. Senhores, sugiro mantermos a civilidade. Senhor Silva, entendemos sua posição, mas meu cliente tem a guarda provisória legal das crianças. Qualquer mudança nessa situação terá que ser decidida judicialmente. Rogério sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. E quem você acha que vai ganhar essa batalha judicial, advogado? Um pai biológico arrependido que quer uma segunda chance ou um bilionário solitário que decidiu adotar 2 crianças por caridade? Eduardo sentiu o sangue ferver. Não é caridade. Eu conheci Gabriela. Ela foi importante para mim quando éramos jovens. E agora posso retribuir cuidando das filhas dela. Que história comovente, ironizou Rogério. Tenho certeza que a imprensa vai adorar. Empresário tenta comprar as filhas de antigo amor de juventude. Isso é difamação, alertou Ricardo. E o senhor estaria prejudicando suas próprias filhas com uma exposição dessas. Minhas filhas já estão sendo prejudicadas, vivendo com um estranho, rebateu Rogério. Elas deveriam estar com o pai delas, conhecendo suas raízes, sua família. A conversa continuou tensa por mais alguns minutos, até que Rogério finalmente revelou suas verdadeiras intenções. Mas eu sou um homem razoável, disse, inclinando-se sobre a mesa. Podemos chegar a um acordo que beneficie a todos. Que tipo de acordo? Perguntou Ricardo cauteloso. O tipo financeiro, respondeu Rogério sem rodeios. Estou disposto a abrir mão da guarda em troca de uma compensação adequada. Afinal, criar 2 meninas custa caro. E o Sr. Menezes tem recursos de sobra. Eduardo sentiu um misto de nojo e alívio. Nojo pelo caráter do homem à sua frente, que estava disposto a negociar as próprias filhas. Alívio por ter confirmado suas suspeitas. Rogério não queria as meninas, queria dinheiro. Isso é extorsão, disse Ricardo, e temos tudo gravado. Rogério empalideceu ligeiramente ao notar o pequeno dispositivo na mesa, parcialmente coberto pela pasta de Ricardo. Não estou extorquindo ninguém, recuou. Estou propondo um acordo civilizado. Pais fazem isso o tempo todo em divórcios. Mas isso não é um divórcio, observou Eduardo. E o senhor não tem nenhum vínculo real com as meninas além da genética. Nunca conviveu com elas. Nunca contribuiu para seu sustento. Nunca demonstrou interesse até saber que estavam sob os cuidados de alguém com dinheiro. O silêncio que se seguiu foi revelador. Rogério sabia que sua posição era fraca, mas também sabia que biologicamente tinha direitos que nenhum juiz poderia ignorar completamente. Pense bem, senhor. Silva, continuou Eduardo agora em tom mais conciliatório. O que é melhor para Júlia e Luísa? Serem arrancadas do ambiente estável onde estão para viverem com um estranho que nunca demonstrou interesse por elas? Ou permanecerem onde estão, com acesso a melhor educação, saúde e oportunidades? Fácil falar quando se tem dinheiro, murmurou Rogério. Não é sobre dinheiro, rebateu Eduardo, é sobre o bem-estar delas. A reunião terminou sem um acordo definitivo. Rogério disse que pensaria no assunto e entraria em contato. Eduardo e Ricardo sabiam o que isso significava. Ele estava calculando quanto poderia exigir. No carro, a caminho do escritório, Eduardo sentia-se exausto emocionalmente. Ele vai pedir dinheiro, disse Ricardo, e provavelmente vai usar a ameaça de um escândalo na mídia como leverage. Não me importo com escândalos, respondeu Eduardo, mas me preocupo com o impacto que isso teria nas meninas. A gravação nos ajuda, ponderou Ricardo. Demonstra claramente que ele está mais interessado em compensação financeira do que no bem-estar das filhas. Mas ainda assim, biologicamente, ele tem vantagem. Eduardo olhou pela janela, observando a cidade frenética lá fora. Faça o necessário, Ricardo. Use todos os recursos legais disponíveis. Não vou permitir que aquelas meninas sejam usadas como moeda de troca. À noite, ao chegar em casa, Eduardo encontrou as gêmeas na sala de estar, desenhando sob a supervisão de Dona Carmen. Ao vê-lo, correram para abraçá-lo. Um ritual que havia se estabelecido nas últimas semanas e que aquecia seu coração de uma forma que nunca imaginou ser possível. Pai! Gritou Luísa, agarrando-se à sua perna. Olha o desenho que eu fiz na escola! Eduardo congelou por um momento. Era a primeira vez que uma delas o chamava assim.
Júlia, mais observadora, notou sua hesitação. Pode ser, perguntou ela cautelosa. A gente conversou sobre isso ontem. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura delas e as abraçou com força. Claro que pode. Nada me faria mais feliz. As semanas seguintes transcorreram em uma aparente normalidade, mas Eduardo vivia com a constante apreensão de que Rogério pudesse aparecer a qualquer momento. Ricardo trabalhava incansavelmente nos aspectos legais, preparando a melhor defesa possível para o caso de uma batalha judicial pela guarda. Enquanto isso, a vida na mansão se transformava. Eduardo havia contratado um decorador para reformar completamente o quarto das meninas. As paredes, antes em tons neutros, agora exibiam um mural de árvores e animais da floresta. 2 camas em formato de casinha substituíram as anteriores, e uma estante colorida abrigava livros infantis e brinquedos educativos. Parece um conto de fadas, exclamou Júlia ao ver o quarto pronto, os olhos brilhando de excitação. Mais fadas de verdade, não aquelas dos desenhos bobos, completou Luísa, que havia desenvolvido recentemente uma forte opinião sobre o que era de bebê e o que era de menina grande. Eduardo sorriu, satisfeito com a reação. Havia participado ativamente do processo de decoração, descobrindo em si mesmo um interesse surpreendente por cores, texturas e temas infantis. A mansão, que Beatriz sempre criticara por ser impessoal demais, começava a ganhar vida. Não era apenas o quarto das meninas. A geladeira agora exibia desenhos coloridos presos por ímãs. A sala de TV tinha almofadas espalhadas pelo chão, onde as gêmeas gostavam de se acomodar para assistir a filmes. O jardim dos fundos ganhara um playground completo, com balanços, escorregador e uma pequena casa na árvore. As mudanças também afetavam Eduardo. Ele, que sempre fora meticuloso com horários e compromissos, agora se pegava cancelando reuniões para assistir a apresentações escolares. Seu celular, antes exclusivamente dedicado a negócios, agora tinha mais fotos das meninas do que planilhas ou documentos. E sua agenda, previamente preenchida com almoços estratégicos e jantares de negócios, agora incluía consultas pediátricas e festas de aniversário infantis. O senhor parece diferente, comentou Marlene, sua assistente de longa data, após uma reunião em que Eduardo recusara uma proposta de viagem internacional por coincidir com a festa junina da escola das meninas. Diferente como? Perguntou ele genuinamente curioso. Mais humano, respondeu ela com um sorriso. Menos robô executivo e mais gente. Eduardo refletiu sobre o comentário durante o trajeto para casa naquele dia. Era verdade. Sentia-se diferente. As prioridades haviam mudado. O império empresarial que construíra com tanto esforço e que por anos fora o centro absoluto de sua existência, agora dividia espaço com preocupações muito mais básicas e, de alguma forma, muito mais importantes. O bem-estar de 2 crianças que dependiam dele. Naquela noite, ao chegar em casa mais cedo do que o habitual, encontrou as meninas na cozinha com Dona Carmen, preparando brigadeiros. Ambas tinham chocolate até o nariz e riam enquanto tentavam enrolar as bolinhas sem muito sucesso. "Pai!" exclamaram em uníssono ao vê-lo, correndo para abraçá-lo sem se importar em sujar seu terno italiano impecável. "Estamos fazendo brigadeiro para a sobremesa", explicou Júlia, orgulhosa. "E eu estou ajudando mais", acrescentou Luísa, sempre competitiva. "Vejo que são chefes talentosas", brincou Eduardo, pegando um pouco da massa de chocolate para provar. Está delicioso." "O senhor quer ajudar?", convidou Dona Carmen, com um sorriso cúmplice. A governanta, inicialmente surpresa com a transformação de seu patrão, agora parecia aprovar completamente sua nova faceta de pai dedicado. Eduardo olhou para o relógio. Havia ainda alguns e-mails importantes para responder, mas o brilho expectante nos olhos das meninas foi mais forte. "Claro, por que não? Mas preciso trocar de roupa primeiro." 10 minutos depois, vestindo jeans e camiseta, um visual raro para o sempre formal Eduardo Menezes, ele se juntou às meninas na cozinha. Sob a orientação paciente de Dona Carmen, aprendeu a enrolar brigadeiros, rindo dos próprios erros e se maravilhando com a simplicidade daquele momento de alegria doméstica. Foi durante o jantar,
enquanto as meninas contavam animadamente sobre seu dia na escola, que o celular de Eduardo tocou. Era Ricardo. "Eduardo, temos um problema", disse o advogado sem preâmbulos. Rogério entrou com um pedido formal de guarda. E pior, vazou a história para um blog de fofocas. Já está circulando online. Eduardo sentiu o estômago afundar, pediu licença às meninas e foi para seu escritório para continuar a conversa. "O que exatamente vazou?", perguntou, temendo a resposta. "Uma versão distorcida da história. Segundo o blog, você sequestrou as filhas dele, aproveitando-se da morte da mãe. E agora usa seu poder econômico para mantê-las longe do pai amoroso que sempre quis estar presente, mas foi impedido por Gabriela." "Isso é absurdo", explodiu Eduardo. "Ele nunca procurou as meninas, elas nem sabem quem ele é." "Eu sei", acalmou Ricardo, "mas é uma narrativa poderosa. O pai pobre contra o bilionário que quer comprar uma família. Alguns veículos já estão repercutindo a história. Seu nome está começando a circular." Eduardo fechou os olhos, respirando fundo para controlar a raiva. "Como isso afeta o processo?" "Legalmente não deveria afetar, mas você sabe como é. A opinião pública, a pressão sobre o juiz, e Rogério conseguiu um advogado habilidoso, Dr. Mauro Peixoto, especialista em casos midiáticos." "Quanto?", perguntou Eduardo direto. "Quanto o quê? Quanto Rogério está pedindo para desistir da guarda? Porque sabemos que é disso que se trata." Ricardo hesitou. Ele não fez uma proposta direta ainda. Está jogando pelo Tribunal da Opinião Pública primeiro, mas estimo que seja uma quantia substancial, considerando sua posição financeira. Eduardo refletiu por um momento. Poderia facilmente pagar qualquer valor que Rogério exigisse. Seria a solução mais simples, mais rápida. Mas algo dentro dele se revoltava contra essa ideia. "Não vou negociar", decidiu finalmente. "Não vou tratar as meninas como mercadoria. Vamos lutar por elas no tribunal com a verdade." "Tem certeza?", questionou Ricardo. "Será um processo desgastante e potencialmente prejudicial para sua imagem pública e para os negócios. E as meninas inevitavelmente serão expostas." "Tenho certeza", afirmou Eduardo. "Algumas coisas não têm preço, Ricardo, e a dignidade dessas crianças é uma delas." Após desligar, Eduardo permaneceu em seu escritório por alguns minutos, processando a situação. Seu olhar pousou na foto de Beatriz. "O que você faria, Bia?", murmurou. A resposta veio quase imediatamente em sua mente. Ela lutaria com todas as forças por aquelas crianças. Ao retornar à sala de jantar, esforçou-se para manter a normalidade. As meninas não precisavam saber ainda sobre a tempestade que se formava. Aquela noite era de brigadeiros e risadas, não de preocupações adultas. No dia seguinte, porém, a situação se agravou. A história havia se espalhado para veículos maiores, alguns com manchetes sensacionalistas. Bilionário sequestra filhas de trabalhador, pai desesperado luta contra magnata por direito de criar suas filhas. O telefone de Eduardo não parava de tocar. Investidores preocupados, parceiros de negócios inquietos, jornalistas ávidos por declarações. Marlene, sua assistente, fazia o possível para filtrar as chamadas, mas a pressão era intensa. "O conselho está pedindo uma reunião de emergência", informou ela, após mais uma ligação tensa. "Estão preocupados com o impacto na imagem da empresa." Eduardo assentiu, era esperado. A Menezes Incorporações tinha capital aberto, acionistas, uma reputação a zelar. Uma polêmica envolvendo seu CEO não era bem-vinda. A reunião do conselho foi tão difícil quanto ele previra. Sentado à cabeceira da longa mesa de madeira nobre, Eduardo enfrentou os olhares preocupados e, em alguns casos, francamente hostis dos conselheiros. "Precisamos de uma solução rápida para isso, Eduardo", disse Arthur Campos, o presidente do conselho, um senhor de cabelos grisalhos e expressão grave. "As ações já caíram 3% desde ontem. Os investidores estão nervosos. Sugiro um acordo extrajudicial imediato", opinou Marcela Diniz, uma das conselheiras mais influentes. "Pague o que for necessário, mas encerre esse circo." Eduardo olhou para cada um deles. Eram executivos competentes, com quem havia construído uma relação de respeito mútuo ao longo dos anos. Mas naquele momento, sentiu-se profundamente distante de suas prioridades. "Senhores, senhora", começou com voz calma, mas firme,
Entendo a preocupação com os negócios, mas estamos falando da vida de duas crianças. Não posso e não vou tratá-las como um problema de relações públicas a ser resolvido com dinheiro. Eduardo, interveio Arthur, em tom conciliatório. Ninguém está sugerindo que você abandone as crianças, apenas que resolva a situação da maneira mais eficiente. Pagando um homem para abrir mão das filhas que ele nunca quis? Questionou Eduardo com uma ponta de ironia. Isso não seria ético, e certamente não seria o exemplo que quero dar a Júlia e Luísa. A discussão prosseguiu por mais de 1 hora. No final não houve consenso, mas Eduardo deixou claro que não cederia. Se o conselho quisesse afastá-lo temporariamente da presidência para proteger a empresa, ele aceitaria. Mas não abriria mão de lutar pela guarda das meninas dentro dos parâmetros legais e éticos. Ao sair da sala de reuniões, sentiu-se estranhamente leve, apesar das circunstâncias. Pela primeira vez em sua carreira, havia colocado algo acima dos negócios. E não se arrependia. Em casa, porém, enfrentou outro desafio. As meninas haviam voltado da escola cabisbaixas e quietas, tão diferente de seu habitual entusiasmo. O que aconteceu? Perguntou ele, preocupado, enquanto Luísa brincava sem interesse com a comida e Júlia mantinha os olhos fixos no prato. Algumas crianças na escola, começou Júlia hesitante. Elas falaram coisas. Que coisas? Insistiu Eduardo gentilmente. Que o senhor não é nosso pai de verdade, respondeu Luísa, levantando os olhos marejados. Que nosso pai verdadeiro está procurando a gente e o senhor não deixa ele nos ver. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A crueldade infantil, alimentada por conversas de adultos ouvidas à meia, havia atingido as meninas mais rápido do que ele previra. Eduardo sentou-se entre as duas meninas, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra que escolheria. Esta conversa poderia marcar suas vidas para sempre. Júlia, Luísa, começou suavemente. Existe algo chamado família de sangue e família de coração. Às vezes elas são a mesma coisa, outras vezes não. As gêmeas o observavam com atenção absoluta, seus olhinhos ainda marejados, mas agora curiosos. O homem que ajudou a trazer vocês ao mundo, o pai biológico, nunca esteve presente na vida de vocês, certo? Ambas assentiram. Isso não significa que ele seja uma pessoa má, continuou Eduardo, esforçando-se para ser justo. Talvez ele tivesse seus motivos, mas agora, depois de tanto tempo, ele diz que quer conhecer vocês. Por quê? Perguntou Luísa, direta como sempre. Eduardo hesitou. Como explicar motivações potencialmente escusas sem influenciar negativamente a percepção das meninas? Às vezes as pessoas mudam de ideia, respondeu cautelosamente. E às vezes elas têm outros motivos. O importante é que vocês saibam que, não importa o que aconteça, eu estarei sempre aqui para vocês. Sempre. Mas a gente vai ter que ir morar com ele? Perguntou Júlia, a voz trêmula de medo. Não se eu puder evitar, respondeu Eduardo honestamente. Estamos trabalhando com advogados para garantir que vocês fiquem onde se sentem seguras e amadas. A gente quer ficar com você, afirmou Luísa enfática. Você é nosso pai de verdade. De coração, completou Júlia. Eduardo sentiu um nó na garganta. E vocês são minhas filhas de coração, para sempre. Aquela conversa, embora difícil, criou um novo nível de confiança entre eles. As meninas compreenderam, à sua maneira infantil, que havia uma batalha acontecendo, mas que Eduardo estava do lado delas. Nos dias seguintes, foram elaborados planos para minimizar seu contato com notícias e comentários. Mudança temporária de escola para uma instituição menor e mais discreta, limitação de saídas públicas, atenção redobrada de Dona Carmen. Enquanto isso, a situação midiática se intensificava. Rogério havia concedido uma entrevista emocionada a um programa popular de televisão, apresentando-se como um pai arrependido, que só queria uma chance de conhecer suas filhas. Chorou ao falar de como Gabriela supostamente o mantivera afastado, e de como agora um bilionário com complexo de Salvador queria roubar suas filhas. A narrativa do pai pobre contra o ricaço ganhava força. Comentaristas de internet, sem conhecer os detalhes reais, opinavam livremente. A hashtag Devolvam as Filhas de Rogério começou a circular.
Em contrapartida, pessoas que conheciam Eduardo pessoalmente iniciaram um movimento de apoio com Ibn Menezes, pai de coração. A batalha judicial avançava. Ricardo havia conseguido que o juiz designado para o caso, Dr. Paulo Nogueira, determinasse uma avaliação psicossocial completa antes de qualquer decisão. Assistentes sociais e psicólogos visitariam tanto a casa de Eduardo quanto a de Rogério e entrevistariam todos os envolvidos, incluindo as meninas. É um bom sinal, explicou Ricardo. O juiz quer evidências concretas, não vai se basear apenas no sensacionalismo midiático. O processo, no entanto, tomaria tempo. Enquanto isso, a guarda provisória permanecia com Eduardo, o que enfurecia Rogério e seu advogado, que pressionavam por visitas supervisionadas imediatas. Ele nunca viu as meninas, argumentou Eduardo durante uma audiência preliminar. Elas não o conhecem. Seria traumático forçar esse encontro agora, em meio a todo esse estresse. O juiz concordou, determinando que qualquer contato só ocorreria após a avaliação psicossocial e com o acompanhamento de profissionais. A visita da assistente social à mansão foi minuciosamente preparada. Não para criar uma falsa impressão, mas para garantir que a rotina real das meninas fosse observada. Eduardo tirou o dia de folga, algo quase inédito antes delas chegarem à sua vida, para estar presente. Marisa Pontes, a assistente social designada, era uma mulher de meia idade com olhos perspicazes e uma prancheta sempre à mão. Observou as instalações, as condições de moradia, a interação entre Eduardo e as meninas e entrevistou Dona Carmen sobre a rotina diária. Senhor Menezes, disse ela durante uma conversa privada em seu escritório, posso perguntar o que o motivou a assumir a responsabilidade por essas crianças? Considerando seu estilo de vida ocupado, deve ter sido uma decisão difícil. Eduardo refletiu por um momento. Conheci a mãe delas, Gabriela, quando éramos jovens. Ela me ajudou em um momento muito difícil da minha vida. Eu prometi que um dia retribuiria, mas falhei. Quando encontrei as meninas no cemitério, sozinhas, foi como se o destino me desse uma segunda chance. Uma dívida de gratidão, então? Questionou Marisa, anotando algo. Começou assim, admitiu Eduardo. Mas agora é muito mais. Elas transformaram minha vida. Preencheram um vazio que eu nem sabia que existia desde que perdi minha esposa. Eu as amo como se fossem minhas filhas biológicas. Marisa o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. E se o tribunal decidir conceder a guarda ao pai biológico? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Ele havia se esforçado para não considerar essa possibilidade. Eu respeitaria a decisão legal, respondeu com dificuldade, mas lutaria por direitos de visita, manteria contato. Estaria sempre presente para elas de alguma forma. A assistente social assentiu, sem revelar sua opinião. Agora, se não se importa, gostaria de conversar com as meninas em particular. Eduardo concordou, embora sentisse uma pontada de apreensão. Júlia e Luísa eram inteligentes e perceptivas, mas ainda eram crianças pequenas. Como interpretariam as perguntas? O que diriam? Enquanto aguardava no jardim, observando a pequena casa na árvore que haviam construído juntos num final de semana memorável, Eduardo refletiu sobre como sua vida havia mudado radicalmente em poucos meses. O homem focado exclusivamente em negócios, que media o valor de tudo em termos de retorno sobre investimento, agora encontrava alegria em pequenas conquistas infantis. O primeiro dente de leite perdido por Júlia, a primeira volta de bicicleta sem rodinhas de Luísa. Recentemente, enfrentara o olhar desaprovador do conselho ao anunciar que reduziria sua carga horária para ter mais tempo com as meninas. A empresa não pode parar porque você decidiu brincar de família, comentara acidamente um dos conselheiros mais antigos. A empresa não vai parar, respondera Eduardo. Estou delegando, não abandonando. E não estou brincando de nada. Sou responsável por 2 vidas agora. Seus pensamentos foram interrompidos quando Marisa reapareceu com as gêmeas, que correram imediatamente para abraçá-lo, um ritual que nunca falhava em aquecer seu coração. Ela fez um monte de perguntas, pai, contou Luísa animada. Sobre a escola, sobre você, sobre o que a gente come no café da manhã. E eu mostrei para ela os livros que você lê pra gente todas as noites, acrescentou Júlia, sempre atenta aos detalhes.
Marisa observava a interação com expressão neutra, ainda fazendo anotações. Senhor Menezes, agora vou visitar a residência do Sr. Silva. Meu relatório deve ficar pronto em aproximadamente uma semana. Eduardo assentiu, mantendo um sorriso calmo para não transmitir sua ansiedade às meninas. Agradeço seu trabalho, Sra. Pontes. Após a partida da assistente social, as meninas retomaram suas atividades normais. Lição de casa, seguida por um tempo de brincadeiras no jardim. Eduardo as observava através da janela de seu escritório, alternando entre relatórios financeiros que precisava revisar e a simples contemplação daquelas pequenas vidas que haviam se tornado o centro de seu mundo. O celular tocou. Era Ricardo. Eduardo, temos um problema. Rogério concedeu outra entrevista e desta vez trouxe a mãe dele, a suposta avó das meninas. Estão criando toda uma narrativa familiar, com álbuns de fotos e histórias sobre como estavam desesperados para encontrar as netas. Mas é tudo mentira, explodiu Eduardo. Eles nunca procuraram as meninas, nunca se importaram. Eu sei, acalmou Ricardo. Mas é uma estratégia emocional poderosa, a família biológica clamando por seus direitos contra o estranho rico. Eduardo respirou fundo, tentando controlar a raiva. O que podemos fazer? Precisamos de uma contraofensiva midiática, sugeriu Ricardo. Mostrar seu lado da história. Sua conexão com Gabriela, o abandono real de Rogério, como você encontrou as meninas praticamente em situação de rua. Eduardo hesitou. A ideia de expor publicamente aquela história, de transformar sua relação com as meninas em um espetáculo midiático, o repugnava. Mas talvez não houvesse alternativa. Também descobrimos algo interessante, continuou Ricardo. O zelador do prédio onde Rogério mora o ouviu conversando sobre quanto vai arrancar do ricaço e como aquelas pestinhas finalmente vão servir para alguma coisa. Estamos verificando se ele toparia testemunhar. Uma centelha de esperança se acendeu. Isso seria decisivo, comentou Eduardo. Sim, mas ele está com medo. Rogério aparentemente tem conexões com pessoas não muito recomendáveis no bairro. Estamos tentando convencê-lo. Após desligar, Eduardo permaneceu pensativo. A batalha estava ficando mais suja do que esperava. E o pior, estava começando a afetar as meninas. Na noite anterior, Júlia havia acordado chorando após um pesadelo em que homens maus a levavam embora da casa de Eduardo. Luísa, sempre a mais forte, estava mais calada, observando tudo com olhos desconfiados. Naquela noite, após o jantar, Eduardo decidiu fazer algo especial. Levou as meninas para o quarto, pediu que vestissem pijamas confortáveis e apareceu com uma caixa misteriosa. "O que é isso?" perguntou Luísa, curiosa. Eduardo sorriu, abrindo a caixa para revelar um projetor caseiro e vários slides. "Isso, minhas pequenas, é como se via fotos antigamente, antes dos celulares e computadores", explicou, instalando o equipamento. "Encontrei na casa de meus pais recentemente." Apagou as luzes e projetou a primeira imagem na parede branca. Um menino magricela, de uns 12 anos, com roupas simples e um sorriso tímido. "Quem é?" perguntou Júlia. "Sou eu", respondeu Eduardo. "Quando tinha mais ou menos a idade de vocês. E essa ao meu lado," a imagem mudou. "É a mãe de vocês, Gabriela." As meninas se aproximaram da imagem projetada, tocando a parede como se pudessem alcançar aquelas crianças do passado. Na foto, Eduardo e Gabriela, com aproximadamente 12 anos, estavam sentados nos degraus de uma escada de concreto, sorridentes apesar das roupas simples e do cenário humilde. "Mamãe era bonita", comentou Júlia com a voz suave. "Ela tinha nosso cabelo", observou Luísa, tocando os próprios cachos. "Sim", confirmou Eduardo. "E também tinha o mesmo sorriso de vocês, o mesmo jeito de levantar a sobrancelha quando está curiosa, exatamente como você faz, Júlia." Eduardo avançou para o próximo slide. Mais uma foto com Gabriela, desta vez durante o que parecia ser uma festa simples, com uma faixa improvisada desejando "Feliz aniversário." "Essa foi no meu aniversário de 13 anos", explicou ele. "Foi o primeiro aniversário que comemorei depois que fiquei sozinho. A mãe de Gabriela fez um bolo e alguns amigos do bairro vieram. As meninas ouviam fascinadas
enquanto Eduardo narrava histórias daquele tempo. Como Gabriela o defendera de valentões na escola, como ela compartilhava seu lanche quando ele não tinha o que comer, como ela sempre dizia que um dia ele seria alguém importante e mudaria o mundo. Por que vocês eram pobres? Perguntou Luísa, sempre direta. Eduardo respirou fundo. Nunca havia falado sobre seu passado com ninguém, além de Beatriz. Era uma parte de sua vida que mantinha cuidadosamente separada do executivo bem-sucedido que se tornara. Meu pai bebia muito, explicou, escolhendo palavras simples, mas honestas. Isso o fazia ficar muito bravo. Um dia, quando eu tinha 12 anos, fugi de casa porque tinha medo dele. Vivi nas ruas por algumas semanas, até que conheci Gabriela. Ela convenceu a mãe dela a me deixar dormir no quartinho dos fundos da casa delas. Como a gente dormia no quartinho pequeno, comentou Júlia, fazendo a conexão. Sim, parecido, confirmou Eduardo. Depois de um tempo, consegui uma bolsa em um colégio melhor. Estudei muito, muito mesmo. Consegui entrar na universidade e depois comecei minha empresa. E a mamãe? Perguntou Luísa. Por que ela não ficou rica também? A pergunta, tão inocente e ao mesmo tempo tão profunda, atingiu Eduardo como uma flecha. Por que, realmente? Gabriela era inteligente, trabalhadora, determinada. Em um mundo justo, teria tido as mesmas oportunidades. Nem todo mundo tem as mesmas chances na vida, respondeu finalmente. Gabriela precisou cuidar da mãe dela, que ficou doente. Depois, ela conheceu o pai biológico de vocês e logo vocês nasceram. Ela precisou trabalhar muito para cuidar de vocês. Você e a mamãe eram namorados? Perguntou Júlia com a curiosidade típica da idade. Eduardo sorriu, balançando a cabeça. Não, éramos apenas grandes amigos, como irmãos. Eu prometi a ela que quando ficasse rico, voltaria para ajudá-la. Mas sua voz falhou por um momento. Eu não cumpri essa promessa. Deixei a vida me levar para longe, esqueci minhas origens. As meninas assimilaram a informação em silêncio. Foi Luísa quem falou primeiro. Mas agora você está cuidando da gente. É como ajudar a mamãe, né? A simplicidade da observação trouxe lágrimas aos olhos de Eduardo. Sim, é exatamente isso. Eles continuaram vendo fotos e conversando até tarde, construindo uma ponte entre o passado e o presente. Quando finalmente as meninas adormeceram, Eduardo permaneceu ao lado delas por um longo tempo, observando seus rostos serenos, tão parecidos com o de Gabriela. Eu vou cuidar delas, Gabi, prometeu em silêncio. Desta vez vou cumprir minha promessa. No dia seguinte, o relatório da assistente social chegou ao tribunal. Ricardo trouxe uma cópia para Eduardo, que a leu com o coração acelerado. O documento era detalhado e imparcial, descrevendo tanto as condições materiais quanto os aspectos emocionais dos dois ambientes. A avaliação da casa de Rogério não era negativa. Ele realmente tinha um emprego estável como supervisor de segurança e uma casa modesta, porém adequada. No entanto, o relatório destacava a total ausência de qualquer preparação para receber crianças. Não havia quarto infantil, brinquedos ou qualquer indicação de planejamento para a chegada das meninas. Mais importante, o relatório enfatizava o forte vínculo já estabelecido entre Eduardo e as gêmeas, descrevendo-o como uma relação de confiança e afeto genuínos, com clara atenção às necessidades emocionais e desenvolvimento integral das crianças. A conclusão recomendava a manutenção da guarda com Eduardo, com possível introdução gradual de visitas supervisionadas com o pai biológico, após preparação psicológica adequada das meninas. É um bom relatório, comentou Ricardo, mas não é garantia. O juiz pode considerar o vínculo biológico como prioritário, apesar das recomendações. A audiência decisiva foi marcada para a semana seguinte. Enquanto isso, a batalha midiática se intensificava. Rogério havia contratado um assessor de imprensa e aparecia diariamente em algum programa de TV ou matéria de jornal, sempre reforçando a narrativa do pai simples lutando contra o poderoso empresário. Eduardo resistia à pressão para dar entrevistas, protegendo ao máximo a privacidade das meninas. No entanto, após muita insistência de Ricardo, concordou em receber em sua casa uma jornalista respeitada do principal jornal do país,
desde que as meninas não fossem fotografadas ou entrevistadas. A reportagem, publicada 3 dias antes da audiência, apresentou um lado de Eduardo Menezes que o público não conhecia. Seu passado de pobreza e abandono, sua amizade com Gabriela, a promessa não cumprida e como o encontro com as meninas havia transformado sua vida. A matéria incluía depoimentos de Dona Carmen e da professora das meninas, descrevendo a dedicação de Eduardo como pai. O impacto foi imediato. A opinião pública, antes majoritariamente contra o bilionário, começou a se dividir. As redes sociais fervilhavam com debates sobre o que definia uma família verdadeira, laços de sangue ou laços de amor e cuidado. Na véspera da audiência, Eduardo mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, imaginando cenários, preparando argumentos e principalmente temendo pelo futuro das meninas. E se o juiz decidisse por Rogério? Como elas se adaptariam? Seriam bem tratadas? Teriam oportunidades? Esses pensamentos o atormentavam. Pela manhã vestiu seu melhor terno, não para impressionar, mas para transmitir o respeito que sentia pela seriedade daquela decisão. Dona Carmen ficaria com as meninas, que ainda dormiam tranquilamente, alheias ao fato de que seu destino seria decidido naquele dia. O fórum estava cercado por jornalistas e curiosos. O caso havia captado a atenção pública, tornando-se um símbolo do debate sobre o que constitui uma família na sociedade contemporânea. Eduardo ignorou os flashes e microfones, concentrando-se apenas em manter a compostura. Dentro da sala de audiências, Rogério já aguardava com seu advogado. Ele parecia nervoso, ajeitando constantemente a gravata nova, provavelmente comprada especialmente para a ocasião. Seus olhos evitaram os de Eduardo. O juiz Dr. Paulo Nogueira era um homem de meia idade, com expressão séria e olhar atento. Após os procedimentos iniciais, ele anunciou que ouviria primeiro os advogados, depois os envolvidos diretamente, e, por fim, daria sua decisão. O advogado de Rogério, Dr. Mauro Peixoto, apresentou argumentos emocionais sobre o direito natural de um pai criar suas filhas, e como nem todo o dinheiro do mundo pode comprar o amor verdadeiro do sangue. Pintou Rogério como um homem simples que cometera erros, mas que merecia uma segunda chance. Ricardo, por sua vez, focou nos fatos: o abandono de Rogério durante a gravidez, a total ausência nos 5 anos de vida das meninas, a adaptação bem-sucedida ao lar de Eduardo e, principalmente, o relatório psicossocial favorável à manutenção da guarda atual. Quando chegou a vez dos depoimentos pessoais, Rogério falou primeiro. Sua narrativa era bem ensaiada, com momentos de aparente emoção nos pontos certos, como havia se arrependido, como Gabriela dificultara seu acesso às filhas, como sonhava em ser um bom pai. Finalmente foi a vez de Eduardo. Ele se levantou, ajustou o paletó e caminhou até a frente da sala. Havia preparado um discurso, mas ao olhar para o juiz, decidiu abandonar as notas e falar diretamente do coração. Meritíssimo, começou. Não estou aqui como CEO da Menezes Incorporações. Não estou aqui como um homem de negócios ou um nome nas páginas de economia. Estou aqui como alguém que, por um acaso do destino, ou talvez não tão acaso assim, encontrou 2 meninas que transformaram completamente minha existência. Eduardo contou sobre o encontro no cemitério, sobre a revelação de que eram filhas de Gabriela, sobre como gradualmente suas prioridades haviam mudado. Não sou perfeito, admitiu. Estou aprendendo todos os dias o que significa ser pai. Já cometi erros, como quando tentei resolver um problema na escola por telefone em vez de ir pessoalmente, ou quando esqueci de comprar o material para um trabalho de artes até o último minuto. Mas aprendo com cada erro e me esforço para ser melhor a cada dia. Sua voz falhou ao falar sobre as pequenas conquistas diárias, o primeiro dente perdido, a primeira natação sem boias, o medo superado da escuridão. Não sei o que o Sr. Rogério sente, continuou. Talvez seja um genuíno desejo tardio de ser pai, mas sei o que eu sinto. Um amor que nunca imaginei ser capaz de sentir. Uma responsabilidade que me faz querer ser uma pessoa melhor, um compromisso para toda a vida. Eduardo estava prestes a concluir quando a porta dos fundos da sala se abriu. Era o zelador do prédio de Rogério, acompanhado por um oficial de justiça.
Ricardo sorriu discretamente. Haviam conseguido convencê-lo a testemunhar. O depoimento do zelador foi breve, mas devastador. Confirmou ter ouvido Rogério discutindo com amigos sobre como pretendia arrancar uma boa grana do empresário e que, depois de pegar o dinheiro, as meninas poderiam ir para um colégio interno ou algo assim. O rosto de Rogério empalideceu. Seu advogado tentou desqualificar o testemunho, alegando que era ouvir dizer e que o zelador poderia ter sido subornado. Mas o dano estava feito. Após uma breve pausa para deliberação, o juiz retornou com sua decisão. Este caso, começou o Dr. Paulo, representa uma das questões mais fundamentais que enfrentamos na justiça da família. O que constitui o melhor interesse da criança? É o vínculo biológico indissolúvel e natural? Ou é o cuidado diário, o afeto demonstrado, a estabilidade oferecida? O silêncio na sala era absoluto enquanto ele continuava. O relatório psicossocial é claro quanto ao forte vínculo já estabelecido entre as meninas e o Sr. Menezes. O depoimento do zelador, embora contestado pela defesa, levanta sérias dúvidas sobre as reais motivações do Sr. Silva. Considerando todos os elementos e, acima de tudo, o bem-estar das crianças, determino a manutenção da guarda definitiva com o Sr. Eduardo Menezes. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio percorrer seu corpo. O juiz continuou. No entanto, reconhecendo o vínculo biológico, determino também que o Sr. Rogério Silva terá direito a visitas supervisionadas, inicialmente em ambiente neutro e com acompanhamento psicológico, para que as meninas possam, gradualmente, e se assim desejarem, estabelecer uma relação com seu pai biológico. Rogério levantou-se visivelmente furioso e saiu da sala sem aguardar o encerramento formal da sessão. Seu advogado o seguiu, anunciando que recorreriam da decisão. Eduardo, por sua vez, agradeceu ao juiz, apertou a mão de Ricardo e saiu rapidamente. Não queria dar declarações à imprensa. Só queria voltar para casa, para suas filhas. Agora, oficialmente, suas filhas. Ao abrir a porta da mansão, foi recebido por Júlia e Luísa correndo em sua direção. Dona Carmen as seguia, com uma expressão ansiosa que se transformou em alívio ao ver o sorriso de Eduardo. E então? Perguntou ela, enquanto as meninas se agarravam às pernas dele. Ficamos juntos, respondeu Eduardo simplesmente, abaixando-se para abraçar as gêmeas. Para sempre. As semanas seguintes trouxeram novos ajustes. Como prometido, Eduardo reorganizou sua vida profissional para estar mais presente. Delegou responsabilidades, passou a trabalhar mais de casa e cortou viagens desnecessárias. O conselho, inicialmente cético, começou a perceber que um CEO equilibrado e feliz também poderia ser mais eficiente. A mansão, antes um espaço de ostentação arquitetônica, tornava-se cada vez mais um lar. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com risadas e correrias. O jardim, anteriormente perfeito e intocado, agora exibia marcas de bolas, bicicletas e brincadeiras. As primeiras visitas supervisionadas com Rogério foram tensas e desconfortáveis. As meninas tímidas e desconfiadas mal falavam. Rogério, claramente desinteressado após perder a batalha judicial e a possibilidade de compensação financeira, compareceu a apenas 3 encontros antes de parar de aparecer. Eduardo não insistiu. Se um dia Rogério realmente quisesse estabelecer uma relação genuína com as filhas, a porta estaria aberta. Enquanto isso, concentrava-se em criar um ambiente de amor, segurança e oportunidades para as gêmeas. Em uma tarde de domingo, 6 meses após a decisão judicial, Eduardo levou as meninas ao cemitério da Consolação. Era uma visita que haviam adiado, mas que considerava importante. Juntos colocaram flores no túmulo de Beatriz e, em seguida, no de Gabriela, que Eduardo havia mandado transferir para um jazigo melhor, com uma lápide digna. Pai, chamou Júlia, enquanto observavam as flores sobre a lápide de Gabriela. Você acha que a mamãe e a tia Beatriz são amigas lá no céu? Eduardo sorriu, tocado pela pergunta. Tenho certeza que sim, meu amor. Eu também acho, concordou Luísa. A mamãe deve estar contando para a tia Beatriz como você cuida bem da gente. Eduardo abraçou as duas, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo.
Haviam percorrido um longo caminho desde aquele primeiro encontro sob a garoa, quando duas meninas órfãs pediram a um homem solitário que escrevesse uma carta. A vida que antes parecia tão planejada e previsível, agora era uma jornada diária de descobertas. Eduardo aprendia constantemente a trançar cabelos, a lidar com febres noturnas, a responder perguntas impossíveis sobre por que o céu é azul ou de onde vêm os bebês. As meninas também aprendiam a confiar novamente, a processar o luto pela mãe, a formar uma nova identidade familiar que incluía memórias do passado e esperanças para o futuro. Juntos, os três construíam algo que ia além de paredes e nomes. Uma família definida não pelo sangue, mas pelo cuidado diário, pelo respeito mútuo, pelo amor que crescia a cada dia. Naquela noite, após as meninas dormirem, Eduardo sentou-se na varanda com uma taça de vinho, contemplando as estrelas. Pensou em Gabriela, na menina generosa que se tornara uma mãe dedicada. Em Beatriz, a esposa que sempre acreditara que ele tinha mais a oferecer ao mundo do que apenas negócios bem-sucedidos. E nas gêmeas, que haviam transformado sua mansão em um lar e seu coração em um lugar capaz de amar incondicionalmente. Promessa cumprida, Gabi, sussurrou para a noite. Talvez não da forma que imaginamos, mas cumprida. No quarto das meninas, a luz do abajur de estrelas projetava constelações no teto, enquanto Júlia e Luísa dormiam tranquilamente, seguras no conhecimento de que, não importava o que o futuro trouxesse, elas tinham um pai. Não pelo acaso da biologia, mas pela escolha deliberada do amor.